curiosidade que muita gente jovem que adora. Eu tô com a Paty Leivas, comunicadora digital, nossa best de Porto Alegre. Que bom Gente te jovem, ter. eu adorei. Nada como ter amigos, Grande né? Patinha, tudo bom? Boa tarde, todo mundo. Pra onde que eu olho é pra ti. Agora é com vocês, tá É um bom? prazer Ó, enorme agora é com vocês. ter a Paty aqui conosco, que vai falar um pouquinho pra gente da nossa rotina, como ela viaja, ela faz de tudo e mesmo assim consegue passar um conteúdo maravilhoso para quem tem em casa, curtir, aproveitar e dar dicas especiais. Você que está em casa, que hoje quer ser uma comunicadora digital, ela também vai estar te dando dicas. E agora? Bem-vinda, Paty. Obrigada, Cláudia. Cláudia que me acompanha muito nessa minha rotina de tentar, né, me manter saudável. Há mais de 6 anos eu sou aluna dela e da equipe dela, então tu faz parte desse processo. Hoje ela viaja, ela tem que estar em todos os cantos possíveis e mesmo assim consegue cuidar do corpo, da beleza e ter uma atividade física constante. Isso é muito importante, né, Paty? Não basta simplesmente ser uma comunicadora digital, tem que cuidar do corpo e da saúde e da mente também. É que, na verdade, quando a gente está bem internamente, né, sendo a cabeça, a saúde, a gente consegue passar coisas boas para as outras pessoas também. E nesse mundo digital, onde o tempo inteiro a gente está se filmando, se mostrando, é super importante. Eu levei muito tempo a entender que o exercício físico tinha que fazer parte da minha rotina, gostando ou não. Às vezes eu confesso que eu vou assim, olha, na força do amor, não dá pra falar que é do ódio, né? Mas na força de vontade mesmo, assim. Mas o resultado eu acho que é sempre muito positivo. E quando a gente vai juntando todos os pequenos atos do dia a dia, tu acaba te sentindo muito melhor no final. Muitas pessoas olham teu Instagram e pensam assim, nossa, como é que ela consegue fazer tudo isso? Será que é fake news? Não é. Porque é uma vida muito agitada. De manhã tu tá em casa, de noite tu já tá no avião, no outro dia tu já tá em outro país, já tá fazendo atividade física, mostrando a tua atividade física, mostrando a tua alimentação. Como é que tu consegue conciliar tudo isso, não estando sempre no mesmo local, não estando sempre em Porto Alegre? Esses processos de não ter rotina, eles são mais desafiadores, com toda certeza. Mas está muito ligado com a gente querer estar bem, né? Eu tive a vida inteira uma luta constante contra o aumento de peso, assim, sempre oscilei, né, entre 10 quilos a mais, 10 quilos a menos. E isso é uma coisa que eu comecei a perceber que ela me enfraquecia mentalmente. Me deixava muito triste, chateada. E aí, quando eu não estou bem psicologicamente, a consequência é em todas as coisas, né? O trabalho não funciona, nada funciona tão bem. Então eu me dei conta que, assim, abrir mão daquele dolce far niente em algum momento me valeria muito mais. Exato, valeria muito mais depois. E aí tu acaba coordenando algumas coisas. Então, por exemplo, rotina de hotel. Quando eu tô em hotel, eu praticamente não uso academia. É uma coisa que eu confesso, assim, eu levo tênis para passear. Mas eu não tomo café da manhã. Então, sim, como tu acaba te privando para equilibrar. E a prática do jejum intermitente entrou muito bem na minha vida, combina com a minha rotina, assim, eu não acordo muito cedo, então eu consigo fazer muito bem o jejum. E aí, para mim, funciona. Então, abro mão daquele café da manhã maravilhoso de hotel, mas não vou à academia. É claro que, assim, o exercício físico, ele faz parte, ainda mais para uma mulher, né, como eu e muitas de vocês que estão nos vendo aí, que têm acima de 40 anos, a gente precisa para se mexer, né? Para levantar, para caminhar, para tudo. Mas eu deixo de ir na academia do hotel, mas abro mão do café da manhã. Sim. Então a gente tem que ficar compensando. Até porque a tua vida é muito rotina, são muitos coquetéis, são muitas bebidas maravilhosas e o dizer o não acontece. E até isso é uma coisa bem engraçada, que outro dia se cogitou, assim, como também existe o preconceito com quem resolve dizer que não quer beber, né? Sim. A gente tem isso como assim, um benefício social, sai, toma um vinhozinho, toma uma espumante, mas eu também abro mão durante a semana, normalmente não bebo e deixo para o final de semana para daí me divertir real, assim. O que é muito interessante, Paty, eu acho que é legal
frisar pro telespectador que está nos olhando que tudo que tu faz é acompanhado. Tu não faz pela tua... hoje eu não vou. Não, tu tem um monitoramento, tem alguém que te guia para isso. Fontes, como é que é? Fonte, vozes da minha cabeça. Não, faz bastante tempo que eu já não me incorro mais nesse erro, né? Eu acho que quando a gente tem 20 e poucos anos, tu pode errar e voltar a acertar, mas depois dos 40, eu já tô com 47, é muito importante que tu tenha, né, um acompanhamento médico. Como eu comentei, assim, que a gente começou aqui, 6 anos atrás eu conheci a Body Lounge, né, com a Cláudia. Então comecei a fazer eletroestimulação, que foi uma coisa que me ajudou muito. Eu não gostava de fazer exercício mais pesado, assim, não gostava de musculação. E aquilo ali me fortaleceu e hoje eu faço musculação muito bem e tenho certeza que o complemento da eletroestimulação ajuda muito. Tenho um médico que cuida muito da minha saúde, o Dr. Fernando Bastos. Foi com ele que eu fiz um acompanhamento nutricional nos últimos 2 anos, assim, e tive uma perda bem significativa de gordura no corpo, porque não é só peso, né, amiga? Sim, a gente às vezes tá pesadinha na balança, mas tá com o corpo tonificado, tá bem. Então são essas diferenças também, que é a diferença do corpo da mulher madura. Um conjunto. A gente vê muito nas tuas redes sociais te acompanhando que tu não tem vergonha de mostrar o corpo. Hoje tu posta de biquíni, tu posta tuas viagens. Sem filtro. Eu ia perguntar. Hoje o grande dilema são os filtros, né? Como é que tu lida com isso? Eu acho que a gente tem, assim, eu sou uma pessoa que prezo muito pela beleza, eu sou muito esteta, e eu acho que a gente tem que estar realmente, primeiro, bem internamente, né? E isso vai se mostrar na aparência. Mas eu quero prezar pela minha trajetória, né? Pelos anos que eu já vivi, e quero mostrar isso para os outros. E eu acho que a história dos filtros, ela é muito mais um engana para mim do que para as pessoas que estão me vendo. Porque daí eu posto uma foto ou um vídeo com filtro e depois te encontro na rua e tu diz, mas ela não tá assim não, né? Aquela carinha toda repuxada. Não tá. Sim. Então, assim, eu prefiro usar das técnicas de dermatologistas e de bons procedimentos para melhorar a minha pele e o meu corpo do que botar um filtro e enganar a audiência. Isso é uma grande dica, né? Porque hoje muitas pessoas pensam assim, eu não sou bonita para estar nas redes, eu tô gordinha, eu não me sinto confortável. Tu acha que não tem mais esse paradigma? Porque normalmente as pessoas pensam assim, eu tenho que estar plena para aparecer. De repente tem muita gente que tem conteúdo muito inteligente para mostrar e não mostra por se constranger, por não se achar bem ou ter as críticas das pessoas e não saber levar isso. Sim, na verdade nunca deveria ter existido, né, essa padronização. Nós somos indivíduos, né, únicos, então a gente sempre vai ter uma diferença e tem coisas que são muito características das mulheres. Nós temos uma questão hormonal super séria, né, principalmente depois de uma certa idade, então que isso vai interferir no nosso peso, no ganho de massa magra, tudo isso se torna mais difícil à medida que os anos vão passando. Mas entender que isso é uma questão de saúde primordialmente, que depois é uma questão estética, eu acho que é o principal. Porque daí quando tu tá bem de saúde, tu te sente plena. E confortável. Exato, e confortável por estar plena e confortável realmente, né? Não é só uma coisa... Porque muitas vezes tem aquela história mesmo da falsa magra, né? A mulher lá, a modelo linda, maravilhosa, que tá deprimida, porque tá com, às vezes, uma taxa hormonal ruim, porque tem tudo isso, né, Cláudia? Tu que trabalha muito com atletas, tu sabe, é um conjunto de coisas. Quando as pessoas, elas têm ocitocina, um monte de outros hormônios. Conjunto de informações do que o corpo te Exato, então se tu não tá bem nutrido, né, tu também fisicamente, tu pode até estar bonito, mas tu não tá bem, a tua cabeça não tá bem. Então tem que ser um círculo virtuoso. Sim, a gente notou que depois da pandemia tu meio que deu uma reviravolta no teu Instagram, assim. Tu mudou alguns conceitos, tu começou a postar mais sobre viagens, sobre saúde, tu começou a te mostrar mais. Como é que tu teve essa virada de chave? A pandemia foi um momento muito crítico para mim em relação ao trabalho, para todos, né? Muita gente ficou realmente desempregada. Eu que sempre fui autônoma, não fiquei desempregada porque não era o caso, mas assim, fiquei sem trabalhos.
E o meu trabalho tinha muito a ver com eventos presenciais, então eu tive que realmente pivotar nessa época, em 2020, e passei a comercializar mais o meu espaço do Instagram, que antes ele era uma consequência dos meus eventos. Eu só mostrava o que acontecia, mas não materializava isso em dinheiro mesmo, né? Então ali eu comecei a ver que eu tinha uma força da palavra e as marcas começaram também a entender isso. Só que sempre com muita verdade, falando muito do meu dia a dia real, Sim. assim. E às vezes as pessoas, né, dizem, mas o que aparece no Instagram nunca é verdade. Eu disse, olha, o meu a correria e às vezes eu nem mostro tudo. E isso é uma dica importante para quem sonha em ser uma comunicadora digital, eu acho, né, Paty? Não enganar quem está te acompanhando. É muito legal tu ter 500, 100 seguidores e tu ser verdadeira. Eu acho que isso faz com que tu comece a crescer, com que tu te agregue mais no Instagram. Uma dica que tu diria assim, não faça, você que quer começar a ser uma digital, quer começar a se comunicar via internet, via Instagram, via Facebook, enfim. Que dica tu daria? Acho que o não fazer é o não obedecer aos teus instintos, né? Quando uma pessoa tem ligação, o ponto de contato com a outra pessoa, porque atrás de cada celular sempre tem uma pessoa, né? Sim. O ponto de contato sempre é a verdade. Então, assim, mais do que a dica do que não fazer, eu acho que é a de seja verdadeiro. Então, mostra o que é a tua realidade. Tua realidade, ela pode ser chiquérrima e pode ser super simples, mas ela pode ajudar muitas pessoas. Gente. Eu sigo alguns Instagrams que são engraçados, assim, e eu não sou uma pessoa que goste dessa atividade, mas eu sigo porque eu gosto da maneira que é contado. São de pessoas que fazem, assim, por exemplo, dicas de limpeza em casa. Usa não sei o que, então, às vezes, tu vai contar coisas muito simples, mas tu vai auxiliar muita gente do outro lado da telinha. Isso é importante, ser verdadeira, né? Isso. Não ter vergonha, se mostrar. E daí a gente começa a trabalhar também na saúde mental das pessoas. Porque se tu tá sendo verdadeira, se tu tá fazendo o que realmente tu gosta, a tua mente vai trabalhar direitinho. E mente e corpo trabalham juntos. Eu vivo trabalhando, frisando isso para as pessoas. Não adianta simplesmente a gente estar lá com o corpo sarado, tá bem, tá musculoso, se a tua mente não tá boa, né? Isso. Então, se a gente conseguir trabalhar mente e corpo, não tem como não dar certo, independente do que você quer ser. Eu quero outra dica para quem quer começar, e tu é uma experiente nessa técnica, né? Eu acho que tu vem. Quantos anos de profissão, Paty? Olha, na verdade, assim, a minha formação foi em Direito, né, numa outra fase da vida. Eu me formei com 23 anos e acho que com 26 por aí eu já comecei na área da comunicação. Eu tive alguns momentos, inclusive, em televisão, há muitos anos atrás, aqui em Porto Alegre, na época no SBT, mas foi tudo sempre foi muito natural, assim, o meu caminho. Ligado na comunicação, mas com a comunicação entre rádio, TV, escrita e depois, né, com as redes sociais, já tem aí uns 25 anos. Então, última dica da Paty, e depois, claro, vocês vão poder entrar no Instagram dela, conferir e te questionar, né? Tu vai estar lá aberta a perguntas, com certeza. Eu quero começar hoje, por onde eu começo? A primeira coisa, entendendo o que tu quer comunicar, né? Porque a internet está cheia de gente boa falando coisa boa, mas também tem muita gente que não está falando nada. Então, entenda qual é o teu core, né? O que tu sabe falar. Tu sabe falar de artesanato, tu sabe falar de fofoca, tu sabe falar de política, não interessa. O que tu souber, tu vai pesquisar, vai ver quem são teus pares. Isso eu acho super importante, Claudinha. Ver alguém que não é te comparar, é ver quem tu gostaria de fazer parecido. Sim, né? ter uma referência. Exato, buscar um par, buscar alguém que não é uma concorrência, alguém que tu admira e gostaria de fazer parecido. E aí começar a criar uma estética, porque isso também é muito importante, né? A rede social como o Instagram, ela é uma rede de aparências. Então é muito importante que também tu estejas bem ali, não é o filtro. É uma boa maquiagem, é um cabelo, é uma roupa estilosa, tu entende? Porque aquilo ali vai fazer com que alguém
tenha também admiração por ti. Então, assim, não vai estar sempre assim, às vezes vai estar toda descabelada lá fazendo o choque, mas vai ter esse ponto de convergência que é a verdade entre tu e a pessoa que está te vendo. Muito bom. E assim, gente, então, qualquer pessoa pode ser uma comunicadora digital, basta se amar, basta querer mostrar para as outras pessoas qual é o teu conhecimento principal. E o mais importante, não deixar de cuidar da saúde, cuidar da mente, do corpo, estar bem consigo mesmo, é isso que eu gosto de frisar, né, Paty? Não simplesmente, o que vão pensar de mim? Eu estou me sentindo bem assim? Eu sou assim? Por que não me comunicar? Por que não me mostrar presente no que eu gosto de fazer? Um prazer enorme te ter aqui. Vamos voltar para contar mais novidades, com certeza, né? E vocês de casa, se tiverem curiosidades, claro que a Paty vai estar respondendo todos vocês, tirando todas as dúvidas. E tem curso para isso? Tem muita gente que faz. Primeiro, te agradecer mais uma vez, né, o convite, uma alegria estar aqui e estar contigo. Eu também acompanho, né, esse teu caminho como educadora física, fazendo com que as pessoas entendam a necessidade e a vantagem de se cuidar. E aí depois passando, né, querendo mostrar isso para os outros e passando por esse teu processo aí bonito de florescer na rede social. E adoro os looks. Adoro os looks, né? Adoro os tênis, vocês reparam nos tênis. Mas, assim, eu acho que tem muita gente boa ensinando, tá? É super importante tu entender também qual é a tua disponibilidade, porque a rede social, ela é um trabalho, né? Sim. Ela precisa de dedicação. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam, mas tem que postar todo dia. Gente, tem que postar todo dia. É que nem filho, tu dá banho todo dia, né? Tu alimenta todo dia. É que nem um casamento, tu tem que dar atenção todo dia. Então, assim, não dá pra deixar uma semana, não vou falar com meu marido uma semana e vai ficar tudo bem. Não, a rede social tem o mesmo trâmite. Então, assim, é muito importante dedicação, mas tem muita gente boa ensinando por aí. Que bom, então. Como ser uma comunicadora digital com Claudinha Fachin e Paty Leivas. Tirem suas dúvidas, porque agora, claro, eu vou voltar com o meu querido Cláudio. Beijo, Cláudio.